Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola. Mande a sua mensagem pra gente, é o 489-9191-4706. Tá aí no cantinho da sua tela aqui embaixo, aqui, ó. Pergunta, comentário, sugestão, reclamação também vale. Sua reflexão para 2021. Série B terminou, vem Catarinense, vem Copa do Brasil e muita coisa pela frente. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma entrevista já no ponto, já tá com a gente, mas antes deixa eu ir pra Criciúma. Perguntar para o Semensati, apesar de hoje Semensati respirar os ares do Sul, viveu muito e ainda acompanha o futebol, claro, da dupla da capital aqui. Quem imaginaria que a despedida do Figueirense seria desse jeito, Semensati? Figueirense 2, 7 Ponte Preta. Eu acho que o 7-2, Marcelo, ele espelha não o Figueirense dessa temporada, né, de 2020. A gente está em 2021, mas a temporada é de 20. Espelha o que o Figueirense fez nos últimos anos. Um time grande da Série B, como é o Figueirense, como é o Criciúma, como é o Avaí, como é a Chapecoense quando está na B, ele não cai se ele não fizer muita besteira, se ele não preencher uma cartilha de erros para rebaixar. E o Figueirense, ano passado, 2019, foi comandado por megalomaníacos. Deixaram essas pessoas entrar no Figueirense e fazer o que fizeram. O presidente do Figueirense, eu sei que não agradou muitos torcedores, mas não tem que agradar, tem que passar a realidade. Falou que o clube está em estado de insolvência. Não sou eu que estou dizendo, foi o presidente que falou. E ele tem toda a razão. Então o Figueirense colheu o que plantou nos últimos anos. Vamos lembrar que na temporada passada, o Figueirense teve até WO, gente. Não caiu porque a camisa é muito pesada. Então acho que esse 7-2 aí, ele espelha muito todas as barbaridades que fizeram com o Figueirense. E se me permite, Marcelo, saindo aqui do Figueirense e voltando aí para Chapecó, se o Anselmo Ramon não faz aquela cavadinha, se o goleiro pega, acho que estaríamos de luto. Teríamos perdido um integrante do programa, viu? Muito empolgado, não sei se que aquele grito que ele soltou seria diferente. Vamos fazer o seguinte, quem está com a gente agora, a gente fez o convite no meio da semana, prontamente nos atendeu presidente do Figueirense, Norton Bopré, teve a entrevista coletiva, até o Renato citou um pedacinho ali, uma frase do presidente da entrevista coletiva. Ele está com a gente agora para bater um papo, tá ali tomando a sua aguinha, se hidratando para participar do Clube da Bola. Presidente Norton, primeiramente, queria lhe agradecer aí por ter aceitado esse convite, né? Uma boa tarde para o senhor, presidente. Boa tarde a você, Mancha, boa tarde a todos os colegas que estão com você. E, obviamente, que agradecemos também por essa oportunidade de estar falando também, mais uma vez, a grande torcida do Figueirense e a vocês da imprensa que têm sido sempre atenciosos também com o Figueirense. Passar a bola para o Fábio, vou fazer até um agradecimento duplo, porque pela queda, pelo jogo de ontem, se fosse outro, desmarcava. Ah, manda desmarcar lá com o Mancha, com o Clube da Bola, eu não vou. O presidente veio. Fábio Machado, primeira pergunta. O presidente veio para participar com a gente aqui do Clube da Bola. Eu passo a bola para você, Fábio. Muito boa tarde, presidente. O senhor sabe que eu tenho um grande respeito pelo senhor, sempre atendeu a imprensa, conversamos algumas vezes pelo WhatsApp, trocamos alguma ideia. E eu quero primeiro parabenizar pela coletiva no meio da semana, mesmo antes de ser consignado o rebaixamento. Eu costumo dizer o seguinte, no Figueirense existe um grande pecado, existe um grande defeito, que é a pompa, que é a circunstância e de fazer falsas promessas para o torcedor. Não estou aqui direcionando diretamente para um presidente, para uma gestão, para uma diretoria. Eu escrevi na coluna o seguinte, a retomada do Figueirense ela é necessária com a presença do torcedor, mas que não se prometa novo estádio, vaga na Libertadores, ficar entre os 5 maiores times do Brasil. Isso a gente sabe que ocorre sempre ocorreu no Figueirense. E na coletiva, eu vi uma coletiva pé no chão, eu vi uma coletiva, como disse o Mancha ali, com muita propriedade, né? Mostrando as dificuldades. Não temos parceiros, precisamos dos torcedores. Mas a pergunta, presidente, que eu quero fazer é sobre sorriso. Eu fiz hoje uma postagem, vai para a coluna de segunda-feira. Eu não estou aqui criticando nem o trabalho do Sorriso, não é nem isso, mas eu estou criticando por que o Sorriso, como diretor executivo de futebol, não aparece. Não aparece. Se ele não fosse um ex-jogador do próprio Figueirense, nós não saberíamos como seria a fisionomia dele, né? E só os torcedores antigos, lá de 2001, 2002, 2003, conhecem o Luciano Sorriso. Os novos torcedores, se passarem pela calçada, não vão saber quem é. Por quê? Nós temos essa ausência do Luciano Sorriso para falar sobre
enfim, construção de elenco, erros, acertos. Boa tarde e obrigado pela sua participação. Boa tarde, Fábio. Sobre o Luciano, que realmente está iniciando, eu diria, de maneira muito ainda incipiente, mas uma pessoa que tem nos ajudado bastante em toda a estruturação do departamento de futebol, do Figueirense Futebol Clube. Ele hoje trabalha dentro de um contexto, Fábio, que significa ter uma participação dentro do comitê gestor de futebol. O Figueirense tem um comitê gestor de futebol que assessora a presidência do clube, o conselho administrativo, nas decisões mais relevantes do futebol. Realmente, talvez até também por todo esse processo de pandemia, das dificuldades de entrevistas no pós-jogo, onde se dá uma prioridade, na maioria das vezes, para ouvir o treinador, isso deve ter contribuído, talvez, para algumas ausências do Luciano em relação à fala de quem tem a prerrogativa de ser o executivo de futebol do Figueirense. Se reconhece isso, mas eu queria também credenciar esse fator, né? Ou destacar isso. O Luciano toma decisões junto conosco, participa efetivamente do comitê gestor de futebol, é quem faz os contatos pós-decisões do comitê, na vinda de profissionais para a comissão técnica, na vinda de novos atletas e até na saída, né? É uma prerrogativa também de quem ocupa esse cargo. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para Criciúma. Renato Semensati, sua pergunta para o presidente Norton Beaupré, do Figueirense. Bom, primeiro, um grande abraço ao presidente Norton. Tive a oportunidade de trabalhar alguns anos na capital. O Norton, na época, também presidente do Figueirense. Essa figura que todo mundo está vendo aí, muito educado e falando a verdade para o torcedor. Presidente, eu lhe pergunto o seguinte, o que é que vai ser feito, ou melhor, o que é que dá para ser feito para um clube que cai para uma Série C de Campeonato Brasileiro, e a gente conhece aqui em Criciúma a realidade, você não tem cota de TV, dependendo da situação, nem transmissão você tem em TV, então é até difícil para o torcedor acompanhar. O que dá para ser feito num clube que deve 165 milhões de reais, né, os números que vocês trouxeram na entrevista coletiva, um número assustador, né, para os clubes do nosso porte. O que é que a diretoria do Figueirense planeja? Porque, é claro, aqui também se faz uma campanha muito forte para sócios e tudo mais, mas estamos no meio de uma pandemia e hoje sequer o torcedor pode comparecer ao estádio. O que é que vocês, de diagnóstico vocês têm para poder reerguer o Figueirense e colocá-lo no seu devido lugar? Perfeito, Renato. Na nossa entrevista coletiva desta semana, que vocês todos participaram conosco, obviamente que nós deixamos bem clara a situação de dificuldade que o Figueirense vem vivenciando, não neste momento exato, não neste ano de 2020, mas o que foi feito no clube nos últimos anos certamente levou a essa condição, né? O Figueirense tem hoje, sem sombra de dúvida, por todos os números que levantamos e por todas as informações que temos, a maior dívida, ou seja, o maior montante de dívida em toda a sua história centenária. E tudo isso nos trouxe uma fragilidade financeira muito grande também, eu também acredito, sem precedentes na história desse clube, que, combinado com um fator que eu acho também fundamental e que atrapalhou sobremaneira, porque nós estamos tratando de atletas, o futebol se faz por meio de atletas, e a pandemia, esse problema de saúde significativo, né, que tirou atletas de jogos, atrapalhou sobremaneira todo o processo de gestão do futebol para esse ano, como também atrapalhou o Figueirense, não foi o único, né? Todos os clubes, todo mundo, clubes de futebol foram afetados. Obviamente que a gente fala da nossa realidade, houve jogos em que o Figueirense, na competição nacional, teve 9 jogadores que foram, da noite para o dia, sacados da equipe principal por conta da Covid-19, né? Acho que foi o jogo contra o Brasil de Pelotas, houve algo semelhante também no jogo contra a equipe do Sampaio Correia, entre outras também. Isso tudo atrapalhou muito, né?
né, o processo todo. Não são justificativas. Deve-se juntar a essas justificativas que todos conhecem e todos reconhecem, também aquilo que podemos falar na nossa videoconferência, na nossa entrevista, alguns erros que foram cometidos e todos nós, no afã de querer acertar, do melhor fazer, acaba, assim, às vezes cometendo erros aí na nossa vida pessoal, na vida familiar, na nossa vida profissional, né? Em algum momento também a própria direção cometeu erros com o melhor propósito de acertar, mas que atrapalharam também em algum momento, em alguma circunstância pontual, todo esse processo. No tocante ao que o Figueirense está fazendo e planejando agora, a partir desta nova realidade, obviamente que nesta semana tivemos, obviamente, não só reuniões do ponto de vista técnico, administrativo, né? Vocês sabem, a gente já noticiou, desde agosto o Figueirense conta com um assessoramento de uma multinacional especializada em reestruturação financeira de empresas, de grandes conglomerados empresariais, e também, mais recentemente, em nível internacional, se dedicando também a clubes de futebol e até entidades representativas do futebol mundial, como é o caso da CONCACAF, na América Central e Caribe, que também foi assessorado e ajudou a resolver o seu problema de reestruturação financeira pela própria empresa que eu acabei de falar, a Álvares e Marçal. Eles estão conosco desde agosto, estamos trabalhando todo esse processo de reestruturação financeira, de renegociação de dívidas, de busca de investidores, e isso tudo, certamente, em algum momento próximo, irá começar a surtir os efeitos desejados por todos nós. Nós, obviamente, com base nesse orçamento, que nós tínhamos dois cenários pontuados e estabelecidos nesse trabalho conjunto com a Álvares e Marçal, o cenário de permanência na Série B e o cenário de descenso no Campeonato Brasileiro, que em momento algum, né, quem planeja tem que trabalhar com o cenário. Né, e nós não abandonamos essa hipótese, lamentavelmente foi o cenário que vigorou. Nós, nesta semana específica, aí eu estou falando de duas questões, né? A macro, que é toda a reestruturação do Figueirense, da instituição Figueirense, da Associação Figueirense Futebol Clube, e também a específica do futebol. Né? No macro, obviamente, que nós estamos fazendo todo o início de uma reestruturação, ou seja, de um encolhimento da estrutura do clube, será fatal, necessária, óbvia, né? Nesse momento de dificuldade financeira, numa competição que não nos dá, né, a participação em cotas de direitos televisivos, né, como temos na Série A e na Série B. A Série C ela é desprovida dessa fonte de renda, né? Nós temos que buscar ser criativos, nós temos que obviamente, contar com o maior patrimônio que o Figueirense tem, né? E sempre teve, desde a sua início, né, da sua participação como clube de futebol, a torcida, torcedor do Figueirense. Nós fizemos essa conclamação na nossa entrevista coletiva. Quem tem hoje o privilégio de ter, eu defendo esse número, a maior torcida de Santa Catarina, a mais fiel, a mais participativa, a mais parceira, nós vamos, sim, junto com a torcida do Figueirense, iniciar essa recuperação do Figueirense Futebol Clube, junto com aquilo que a Álvares e Marçal vem fazendo com a direção do clube, todos os ensaios, todas as estruturações financeiras. O torcedor terá também um papel preponderante nisso. Ou seja, ao tornar-se sócio, a participar das ações e dos projetos que logo serão noticiados pelo clube, que estão ainda em fase final de formatação, o torcedor terá uma participação efetiva e importante. Então, primeiro quesito, nesse momento de reestruturação do Figueirense, é isso, realmente adequar as suas atividades, os seus objetivos a essa realidade financeira que nos é imposta por essa condição do momento, da fragilidade financeira, do nível elevado de endividamento, né? E também por conta da ausência de receitas que até então foram de grande importância para nós. No campo do futebol,
eu vou até dizer a vocês, na última terça-feira, nós tivemos uma reunião do Comitê Gestor de Futebol e com a atual comissão técnica, com a participação do treinador Jorginho. Perdão, essa reunião ela se deu na última quinta-feira. Então, nós fizemos uma reunião que começou às 14 horas e foi até às 11 horas da noite, né, com a presença do treinador Jorginho, dos membros da comissão de gestor, do presidente do clube, fazendo toda essa reestruturação, né, analisando o plantel atual, os atletas que permanecem, os atletas que deverão sair, até porque retornam aos seus clubes de origem, ou porque têm um contrato rescindido, né? E, obviamente, dentro de um outro patamar, né? Então, nós vamos começar, estamos trabalhando, eu não posso trazer informações concretas sobre isso, porque isso é algo que está ainda na mesa de debate, de discussões. Algumas ações, obviamente, alguns contatos, né, já foram feitos e encaminhados, mas, obviamente, que eu posso aqui garantir que na próxima semana, certamente, nós teremos algumas informações sobre a nova estrutura do futebol do Figueirense. O Figueirense está passando a limpo a sua estrutura de futebol, até pela necessidade imperiosa de adequá-la à realidade financeira orçamentária do Figueirense. Tivemos a oportunidade de anunciar, naquela entrevista coletiva, a permanência do treinador Jorginho, a permanência dos seus membros de comissão técnica, né, que acompanham o Jorginho, que são parceiros, estão conosco trabalhando nessa remodelação da estrutura do departamento de futebol, obviamente com foco específico no elenco que vai ser formado, está sendo formatado para esta temporada. Ou seja, respondendo, o Figueirense passa por um processo e passará, já iniciou esse processo de reformulação, de readequação à sua realidade financeira deste momento. Presidente Norton Beaupré, agradecer demais a sua participação. Volto a dizer, pela queda do time, pelo resultado de ontem, pela insatisfação que o torcedor alvinegro, que a massa alvinegra vem vivendo, muitos desmarcariam. Não, desmarca a entrevista, não vou. O senhor veio para bater um papo com a gente, agradecer demais a sua presença. Quero lhe convidar para voltar em outra oportunidade para a gente falar mais sobre o Figueirense. Um bom sábado, um bom final de semana para o senhor. Sim, eu que agradeço essa oportunidade, né? O Figueirense, seguimos fortes e firmes na gestão dessa que é, sem sombra de dúvida, a maior instituição financeira maior instituição esportiva de Santa Catarina, que atravessa nesse momento uma crise financeira sem precedentes, num ano importantíssimo, mas eu não posso deixar de falar de comemoração dos seus 100 anos, né? E que o torcedor, repito, será sem sombra de dúvida o grande, eu diria assim, o grande ator em todos os sentidos, ajudando o clube e, junto com o clube, certamente festejando e comemorando os 100 anos do Figueirense Futebol Clube. Um forte abraço a todos vocês e sempre às ordens. Forte abraço, esse aí foi o presidente Norton Beaupré do Figueirense, veio bater um papo com a gente aí sobre o time, sobre o futuro do Alvinegro ainda em 2021. Fazer o seguinte, a gente segue girando. Fábio Machado, rapidinho. Atlético Catarinense 2, Nação 0. Foi o primeiro jogo da decisão da Terceirona. Segundo jogo acontece final de semana, na Arena Joinville, na casa do Nação. O Atlético venceu por 2-0, gols de Rony, e você esteve lá. É verdade, Mancha. Fui lá conferir esse jogo, né, no estádio Enamantino, que é o estádio do Palmeiras do Roçado, e eu peço até nossos amigos aí do Clube da Bola olhem o gramado do estádio. Né? É um gramado, é um tapete realmente. O jogo começou bastante equilibrado, mas aí no primeiro tempo quem desequilibrou, né, a partida, quem acabou pendendo favorável à equipe de São José, é esse cara que fez esse gol aí. Rony, aquele mesmo, ex-meia que passou no Criciúma, que passou no Figueirense, que defendeu o Palmeiras, hoje finalista da Libertadores, né? Então tá aí, ó, o Rony fez esse primeiro gol, antecipou, né, tocou para cima, e vai aparecer, Mancha, olha agora o segundo gol, um golaço, né? Então realmente ele desequilibrou com 2-0. Na segunda etapa, o time do Catarinense mostrou muita inteligência, fez o tempo passar. Esse time aí tem o Michel Schmoller também, né, com passagem por clubes aqui de Santa Catarina. O time do Nação tem o Elton, aquele zagueiro do Metropolitano,
Então tem alguns jogadores aí bastante experientes nessa partida. O Nação cresceu na segunda etapa, melhorou muito e martelou ali nos primeiros 20 minutos da segunda etapa. Só que não conseguiu marcar. Aí perdeu o gás, aí o jogo baixou. Eu acho que aí, ó, olha que golaço aí do Rony. Ó. Vou até tirar o óculos para ver, olha lá. Ó. Aí mandou um canudo, meu amigo, sem chance nenhuma para o bom goleiro do Nação. Mas, ô Mancha, eu quero aqui falar desse jogo. Eu quero dizer que foi um bom jogo de futebol, né? Nós estamos falando aí da terceira divisão do futebol de Santa Catarina. Foi um jogo bem disputado, sem jogadas desleais, a bola correndo, né, na grande maioria do tempo. E parabenizar o time do Nação também. Um time que me surpreendeu, bons jogadores, um time bastante interessante. Deixa, né, a final aberta, apesar da grande vantagem do Catarinense por 2-0. Mas o time do Nação tem condições de reverter esse jogo. Eu não tenho dúvida aí que será uma grande final. Fábio, deixa eu perguntar para a produção aqui, o Giba vai soprar no meu ouvido, a gente tem condição de voltar com o Júnior Espíndola? Então vamos para Chapecó falar mais da Chapecoense. Júnior Espíndola segue lá em outro ponto da cidade, Júnior. Conta tudo. Vamos lá, estamos aqui circulando pelas ruas de Chapecó, estamos na Avenida Getúlio Vargas aqui, Mancha, neste momento. Muitos torcedores com a camiseta da Chapecoense. Encontrei um aqui e fiz ele parar para conversar com a gente aqui ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Boa tarde, tudo bem? Seu nome, amigo? Meu nome é Gabriel, tudo bem? Um abraço pro Mancha aí do Floripa, a todo o pessoal que tá ligado na NDSC. E um abraço pro Badá, né? É isso aí, faceiro feliz com essa camiseta da Chapecoense, hoje desfilando com o manto, cara? Desfilando com o manto, o nosso uniforme de 2016, né? Lembrando nossas raízes aí, muito feliz, mas foi um teste para cardíaco, hein? Pois é, te falar isso, cara. Chegou algum momento que você pensou assim, meu Deus, não vai dar para chegar nesse título. Chegou algum momento como torcedor que ontem na partida? Olha, chegou o momento quando o Avaí perdeu o pênalti. Eu falei, não, agora se o Avaí não ajudar nós. E daí com o gol de empate, daí a vaca foi pro brejo, né? Mas graças a Deus aí o pessoal da base aí deu força para nós aí. E acreditamos no trabalho deles na temporada inteira. E graças a eles a gente conseguiu aí conquistar o título. Quem que foi o cara da Série B na Chapecoense, na tua opinião? Para mim, João Ricardo. João Ricardo aí foi um destaque. Espero que a diretoria consiga segurar, porque ele é, além de ser um ótimo goleiro, é o nosso líder, né? Juntamente com o Alan Ruschel. Eu espero aí que esses dois continuem na Série A para conseguir dar força aí para nossa molecada. A namorada, ela ficou com vergonha que ela ficou aqui no canto, aqui na Tarde Verdes também, da Chapecoense. Como é que é o nome dela? Manda um abraço para ela aí. Um abraço aí pro meu amor, Fernanda. E um abraço para toda a minha família aí, meu pai, Jandir aí, todo mundo ligado da região da IFAP de Chapecó. E deixar um grande abraço aí para todos os meus familiares que com certeza fizeram muita festa ontem. Abraço, boa festa para você, sucesso, muito bacana o torcedor da Chapecoense. Tá assim, o torcedor tá aí faceiro, né? Acaba passando amor aí pelas ruas de Chapecó, Mancha, afinal de contas, a Chapecoense conquistou esse título inédito da Série B. E o torcedor tá assim, faceiro, desfilando com o seu manto do Verdão pelas ruas de Chapecó, tomando aquele sorvetinho, aproveitando a tarde de sábado para mostrar que a Chapecoense é campeã da Série B. Voltamos ao estúdio do Clube da Bola aí em Floripa. Vai lá, Mancha. Valeu, Júnior, não podia ser diferente, tem que comemorar mesmo essa conquista aí, o torcedor da Chape. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, mas antes, olha só quem mandou um recado pra gente, o Vamp, famosíssimo aí nas redes sociais, na internet, maqueiro do Marcílio Dias. Qual é o recado, Vamp? Tudo bem, Mancha? Um abraço, tô ligado, Vamp. Um abraço a todo mundo do Clube da Bola. 2-0 pro Marcílio, chega! Um abraço pra todos aí. Roberto, um abraço, Robertão, aqui de Balneário do Camboriú, tá bom? É nóis, chega!